Nós estamos onde a notícia acontece. Vocês agrícolas são uma Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E chegou a hora da gente analisar o mercado da soja. A semana começou pressionada, assim como terminou a semana anterior. Ou seja, a soja em Chicago vem aí perdendo alguns pontos já desde a semana passada e buscando novos patamares de preço. A gente quer entender o que está justificando essa pressão negativa por lá e, mais do que isso, aonde essa soja ou esse preço da soja pode parar nas próximas sessões aí, qual é o viés para o mercado nesse momento. E quem nos ajuda nesse entendimento é Aaron Edwards, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, já está aqui com a gente na tela. Bem-vindo, Aaron, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana começando negativa para os preços, dando sequência já à queda iniciada na semana passada, hein, Aaron? O que está acontecendo? Isso mesmo, a tendência de baixa, infelizmente, se consolidou, a gente não se sustentou tecnicamente naquele piso dos 12,50, 12,60, estamos tendo liquidação por parte dos fundos, a posição líquida deles ainda é comprada, mas eles vêm reduzindo o tamanho dessa posição e o preço está deslizando. Todas as notícias são baixistas e o preço está deslizando. E estamos procurando compradores por aqui, mas até agora ninguém teve coragem de entrar comprando esse mercado. Mas quais são os fundamentos que estimulam esse movimento dos fundos, Aaron? Perfeito. A gente costuma falar que fundos, eles exageram tendências. Então, toda vez que você tem uma movimentação de preços, geralmente você pode ver como os fundos negociaram isso. Mas eles reagem às notícias fundamentalistas. Então, o quadro fundamentalista, essa queda começou com o relatório do USDA do dia 30, essencialmente falou, olha, tem mais soja que nós imaginávamos. Agora tem que colocar um parênteses próximo dessa observação do USDA. Primeiro, setembro costuma ser o último relatório de estoques da safra velha antes da chegada da safra nova. Mas a safra veio nos Estados Unidos cedo, então grande parte da soja foi colhida. Então, soja de safra nova, muito provavelmente foi contado como soja do ano passado. Então, os estoques de soja são maiores do que nós imaginávamos, mas isso também, a colheita tinha chegado, então não é de se surpreender. Esse é o primeiro fundamento que começou esse processo de deslizamento. Mas não ajudando os preços, o plantio no Brasil segue firme, até agora não tem um problema. Comparado com o ano passado, o plantio no Brasil está num ritmo melhor, está entrando como... Ano passado foi excepcionalmente tardio, mas estão plantando em tempo hábil, de forma geral, no Brasil. As exportações nos Estados Unidos, toda a infraestrutura que foi prejudicada depois do furacão já está 100% operacional, mas as exportações atrasaram com base no que era esperado e até agora essas exportações não retomaram. Tem fundamento para isso, até com o feriado chinês e tudo mais, só que é uma exportação que não existe. Então, toda essa conjuntura de notícias é que a safra nos Estados Unidos está melhor que esperado, o plantio no Brasil está caminhando bem, as exportações estão fracas e tem mais soja que nós imaginávamos no relatório do USDA, os fundos estão desfazendo de posição e o preço está deslizando. Agora, qual é o risco daqui para frente? É um movimento, uma tendência de baixa consolidada, qual é o risco dessa tendência continuar? Perfeito. Tecnicamente, nós estamos abaixo da média dos últimos 200 dias, então nós estamos em tendência de baixa. O risco é que os fundos vão continuar desfazendo das posições dele, que esse preço ainda pode cair
bastante. Esse é o risco para preços. Mas, sendo um pouco mais cauteloso na análise, um pouco mais pé no chão, tem que pensar que toda notícia hoje é uma notícia que derruba preços. Essa é a conjuntura de notícias. Então, qual que vai ser a próxima notícia? Uma dificuldade na safra nos Estados Unidos? Uma dificuldade no plantio no Brasil? Ou exportações mais fortes do que nós esperávamos? O relatório do dia 12 de outubro, acho que é dia 12, mas é daqui a pouco em outubro, do USDA revertendo algumas dessas projeções sobre os estoques finais. Então, assim, qual que é a próxima notícia e tem mais chance de ser altista ou baixista? Por exemplo, o nosso sistema está apontando sinal de compra, o começo de um sinal de compra. E se nós acharmos compradores e invertermos aqui a posição, eu vejo argumento para falar que faz sentido comprar uma soja na entrada do ano safra do Brasil, né? No plantio do Brasil, quer dizer. Mas, cautela. Essa sua análise é muito importante porque, apesar dos fundamentos que a gente tem hoje justificarem essa pressão negativa, são fundamentos que não estão resolvidos, digamos assim, né? A safra no Brasil começou bem, mas pode ter aí a sua complicação no desenvolvimento, mais para frente, enfim. A safra americana começou abaixo do esperado, está se regularizando agora, mas, sei lá, pode ter alguma área ali que tem algum comprometimento, não seja tudo isso. E, da mesma forma, a China está parada agora porque tem feriado lá. Será que vai ter apetite? Será que eles vão precisar recompor estoques por lá e vem de forma mais agressiva para o mercado também? Outro fator que poderia mudar, né, Aaron? Então, apesar dos fundamentos estarem na mesa hoje e ajudarem nessa precificação negativa da soja, esses fundamentos não estão fechados, né? Eles podem mudar ainda. Não estão. E só complementando o teu ponto, concordando, os estoques mundiais ainda estão apertados. Se o Brasil realmente tiver uma safra recorde, vai começar a tranquilizar o comprador de que talvez uma soja ali na casa dos 10 é mais provável do que os 14. Mas a safra brasileira não está garantida. E se tiver alguma dificuldade na safra brasileira, vai empurrar para a safra norte-americana. Isso é normal saindo de uma conjuntura de estoques apertados, que o mundo produz mais e que o preço cai. A tendência desse deslizamento tem que acompanhar aos poucos, mas por isso que a palavra de ordem, na minha opinião, é cautela. Se tem mais soja do que no mundo do que a gente esperava 2 e 3 meses atrás, talvez tem que ter um teto um pouco mais baixo. Talvez vamos ser prudentes em não esperar um preço absurdo ou mais alto do que ano passado, nem nada assim, porque nós estamos recompondo estoques, mas não é hora de entrar em desespero e vender um monte aqui, porque a próxima notícia, se todas as notícias são baixistas, qual a chance da próxima notícia ser altista e nos dar um empurrãozinho para cima? Da mesma forma que os fundos podem vender, eles podem comprar. Muito bem. E aqui no Brasil a gente tem o fator dólar ainda, né? Apesar da queda em Chicago, dólar hoje voltou a subir, subiu 1,5%, pelo menos até agora. Subindo 1,5%, dá pelo menos uma estabilizada aí nessas perdas, né? Inclusive, eu comentei das exportações mais fracas dos Estados Unidos, e isso afetou Chicago, mas grande parte disso foi sustentado em prêmio no Brasil. Então, começou a desacelerar as exportações por aqui e deu uma sustentada no prêmio. Então, o preço no Brasil não tem tido o mesmo percentual de queda, tanto por prêmio quanto por câmbio, que a gente tem experimentado aqui nos Estados Unidos. Pois é. Agora, com relação aos preços, aos patamares que chegaram agora, a gente está falando de soja trabalhando entre 12,30 e 12,70, 12,60, 12,70. É um preço atraente para o produtor americano ainda, Aaron? Ou a qualquer momento a gente pode ver o produtor se recusando a participar aí do mercado? Essa questão de rentabilidade é incrível como a experiência do produtor ele
Na mesma semana, muito produtor acaba falando a mesma coisa. Isso nos dois países, mas a conversa dos últimos 10 dias aqui nos Estados Unidos é essa. Para o ano que vem, com o custo de produção alto, eu devo plantar soja ou milho. E cada 2 ou 3 conversas com o produtor, esse é o assunto de uma delas que eu estou tendo por aqui. Porque a maioria dos produtores aqui, eles colocam o adubo, tanto para a soja quanto para o milho, eles colocam na safra do milho e eles adubam pouco ou nada na soja. E eles tiveram adubação barata no milho, mas é muito tentador plantar mais soja para o ano que vem. Isso é o incentivo para eles hoje. Tem muito produtor falando, eu me recuso a pagar esses preços por fertilizantes, se eu não plantar milho, que seja, eu vou plantar soja, e eles conseguem ainda ser rentável na soja. Esse é outro fator, creio eu, que a soja tem tido mais dificuldade de sustentar preço que o milho. Mas está muito cedo para falar que eles vão inverter, porque é aquela coisa. Você fala, eu vou plantar soja e não milho. Aí o preço do fertilizante começa a cair e muda a história de novo. Então, vai ter vários capítulos dessa novela entre soja e milho, entre agora e o plantio nos Estados Unidos. Mas a notícia de hoje é que está difícil plantar milho com o preço desse adubo e está tentador plantar soja. Muitos deles, inclusive, falando que a única forma de ter lucro para o ano que vem é plantando soja. Só para entender, então, a estratégia do produtor americano. Você disse que milho aduba, soja não precisa, porque, teoricamente, ele já tem ali um solo preparado. É isso, Aaron? Eles colocam mais adubo do que precisaria no milho, para sobrar um adubo para soja. Entendi. Para ser uma aplicação a menos. Teoricamente, soja tem um custo mais barato, então. Você está emprestando de amanhã, né? Porque você vai ter que repor o nutriente, mas se está caro hoje, aí tudo bem, eles podem adubar, em vez de pagar adubação em 2022, eles vão estar repondo esse adubo em 2023. Entendi. Quem sabe em 2023 toda essa celeuma aí provocada pela pandemia, pelas restrições de energia, enfim, isso se resolva, né? É uma grande possibilidade. Daí o cenário é outro também, né? Exato. E tua pergunta foi se é rentável plantar soja. Sim, esse preço é rentável tanto para a safra 2021 quanto para a safra 2022 para o produtor norte-americano. Esse preço dá para ganhar lucro. Agora, tem muito produtor que vendeu e não está muito animado para vender esse mercado, se já vendeu. Então, a pressão de venda por produtores, ela não está assim, em ritmo acelerado, não. Tem muito produtor sendo cauteloso nas vendas, mas com um pouquinho mais de safra, estão vendendo um pouquinho sim agora na chegada da safra. Porque a média de vendas já aconteceu em um patamar mais elevado que o que está agora, né? Exato. O produtor que geriu bem vendeu agressivamente na casa dos 14, 13, 13,5, e o plano dele era esperar e armazenar soja até a primavera daqui, que é março, maio, abril, e o junho. E o produtor que não se programou muito bem está vendendo um pouco aqui, mas não muito desesperado. Muito bem, vamos acompanhar esse comportamento de venda do produtor americano, que também é importante. Se ele resolver segurar o produto, é falta de oferta do mesmo jeito. Tem o produto, mas não tem a oferta no mercado. Então, daí a gente vê uma outra tendência para Chicago. Mas, por enquanto, o que a gente está vendo é que uma pressão negativa está se sustentando, se consolidando, né? A palavra eu acho que é essa, lá na Bolsa de Chicago nesse momento. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Aaron. Obrigado, abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, analisando o mercado da soja. Aaron traz, portanto, essa perspectiva para o produtor americano. Ainda tem lucro com os atuais patamares de preços, mas possivelmente o produtor já está começando a desacelerar as vendas, principalmente porque já vendeu bastante soja entre 13 e 14 dólares por bushel, e olhando para esse mercado que está ofertando aí no máximo 12,30, 12,40, não vê possibilidade de grandes negócios, não.
Daí a gente precisa ver como vai ser o retorno da China, principalmente depois do feriado, qual a intenção da China em relação às compras nos Estados Unidos, se de uma forma mais voraz, para fazer estoque nos Estados Unidos, ou se a China volta compassadamente aí as compras, evitando gerar inflação aí no mercado internacional. Essa é a análise do Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos, e a gente vai ver como encerraram as negociações, os preços lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo agora. Vamos lá. Para novembro, 12 dólares e 35 centes por bushel, 10 pontos mais 75 de queda. Para janeiro, 12 dólares e 46 centes por bushel, queda de 10 pontos mais 25. Para março, 22, 12,55, queda de 9 pontos mais 25. Para maio, 12,65, queda de 7 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho trabalhando sem definição, o primeiro vencimento de dezembro fechou com queda pequena aí, de 0,75 a 5 dólares e 40 centes por bushel. Março ficou estável em 5,49. Maio subiu pouquinho, 0,25 a 5 dólares e 54 centes por bushel. E o julho também subiu pouquinho, 0,5 pontos a 5 dólares e 55 centes por bushel. E para finalizar, temos o trigo. Trigo encerrando de forma positiva, dezembro 7 dólares e 56 centes por bushel, 1 ponto mais 25 de alta, o março 2 pontos mais 25 de alta, 7 dólares e 68 centes por bushel, o maio 7 dólares e 71 centes por bushel, 3,25, e o julho subiu um pouquinho mais, 8 pontos de alta, 7 dólares e 49 centes por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui e a gente agradece a sua participação, a sua audiência aqui no site. Daqui a pouquinho, Conexão Campo Cidade para você, ao vivo, aqui pelo Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.